ligar aqui meu Instagram, que hoje eu não tenho um ajudante. O João hoje não veio, disse que vai participar, mas ainda não apareceu por aqui. Mas eu vou responder e eu quero que vocês realmente compartilhem, participem, perguntem, complementem, respondam. Enriqueça aqui o nosso momento, né? Boa noite. Só reiterando o objetivo do TRF, nós não estamos aqui para ensinar teologia, para fazer um estudo escatológico, aprofundado, hermenêutico da Bíblia, não. Simplesmente nós entendemos que essa geração, ela parou de degustar a palavra de Deus, como se fosse comida mesmo. E nós temos que atentar para o fato de que nos últimos tempos, as pessoas seriam amantes de si mesmas, elas procurariam líderes conforme os seus interesses, e a Bíblia fala muito clara que elas vão ter como uma coceira no ouvido, um comichão, como chama, que vai tapar os ouvidos para ouvir a sã doutrina. E eu quero começar hoje orando e repreendendo esse espírito, esse egocentrismo, esse narcisismo, esse tudo eu sou o cliente, eu não sou mais ovelha, a igreja não é apenas um organismo, a igreja é uma empresa. Eu quero orar hoje, pedir para que quebre isso da nossa geração, porque alguns estudiosos e até ateus mesmo, filósofos contemporâneos do momento atuais, têm definido essa geração como a geração mais fraca que o Ocidente já teve. Mas as coisas estão mudando. E Deus é Deus que age. E Ele está fazendo isso agora. Seja na dor, seja no medo, seja pelo desespero, Deus está trazendo de volta aqueles que são dele. E a Bíblia diz que aqueles que são santos, que significam separados, esses, no tempo de caos, vão se santificar mais. Eu acredito que é isso que está acontecendo com todos nós, que estamos correndo para as lives, que estamos voltando para as nossas vidas, tirando a poeira, voltando a orar. E a igreja está voltando a ser igreja. Porque fazia tempo que a igreja era empresa, era comércio, era um jogo de gratificação dos clientes, de agradar cliente com estacionamento, com salinha de criança, com ar-condicionado, com aconchego. E hoje a gente vai estudar a história de Estevão e vai ver como era a igreja primitiva, como é a igreja hoje, e como a igreja se comportou, ou como a igreja se preservou, ou foi preservada por Deus após uma tragédia. Esse é o nosso tema de hoje, e eu gostaria de orar com você, para que seus ouvidos ouvissem, que os meus ouvidos ouvissem, porque às vezes a gente saiu pegando tendências, como no TRF passado a gente falou, e que muitas vezes são coisas que não são nem ideias de Deus, e que nós estamos carregando como se fossem mandamentos de Deus, quando na verdade são culturas, são ideologias, são costumes que ofendem a Deus. Nós precisamos deixar que o Senhor quebre isso. Não é a minha palavra, mas é o Espírito Santo de Deus que nos traz a lembrança. Tudo quanto o Senhor Jesus é. E tudo que eu tenho que ser para estar e para ser com Ele. Vamos orar. Deus Santo e Poderoso, eu te louvo por cada um que aí está. Pai, que no coração deles e no meu arda o desejo de te conhecer melhor, de te conhecer mais, de ter intimidade contigo. Que esse momento de caos em que o mundo todo está passando possa ser o despertamento do Senhor. Sei que é a mão do Senhor fazendo justiça e o Senhor começa sempre pelos seus. Porque, Pai, quem é teu está querendo vir para perto. Quem é teu está vindo de volta. Quem é teu está te desejando, está com saudade, está ardendo pela tua presença. E o Senhor é tão maravilhoso que, como Jesus fez com aquela mulher samaritana, foi necessário passar por um lugar que nem era o caminho dele, porque ele sabia que aquela mulher tinha sede de ti. Dessa forma, o Senhor está também se achegando a nós, nos ouvindo e vendo que nós estamos com sede de ti. Nos ajuda a aprender certo, a aprender de uma forma gostosa. E que todos nós, os mais simples,
possam aprender, Senhor, e saber que a palavra está acessível a todos, porque o Espírito Santo foi derramado sobre todos nós. Abre nossa mente e abre o nosso coração, até mesmo para abrirmos mão de pensamentos filosóficos, de pensamentos políticos, de pensamentos culturais que têm te ofendido e a gente não percebeu. Que a tua palavra limpe, renove a nossa mente, em nome de Jesus. Amém? Amém? E aí, quem é que tá com a gente aqui? Daiane. Tô vendo pouca gente aqui, irmãos, porque meus óculos não sei onde é que anda, né? Ele tirou quarentena. Tiana, oi Tiana. Oi Márcio Gleison. O celular acho que tá paradinho aqui. Nós vamos começar com o tema de hoje, então. E quando você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, ou quando você quiser complementar, você sabe mais do que eu em algum aspecto, que bom, né? Olha que maravilhoso, a palavra de Deus ela é inesgotável, então você pode ter percebido coisas que eu não percebi. Essa é a maravilha do Senhor, Ele não tem filhos preferidos e todos aqueles que buscam encontram. Então, oi Ana, oi Martinha, oi Jefter, oi Mônica, oi Paula, pastora Paula. Vamos lá, né? Como é que a igreja fica após a tragédia? Esse texto, nós vamos tentar fazer uma associação com o que a gente está vivendo hoje, com a história de Estevão. Em algumas traduções tem Estevão com a M no final e outras tem com A o tio, né? Então, quem foi esse cara? Quem é Estevão que não fez parte dos 12 apóstolos, dos 12 discípulos chamados? Vamos tentar imaginar pelo menos aqui como foi a dor dele. Que tragédia é essa, né? Que se acometeu, que foi imposta, digamos assim, a Estevão. Então nós vamos ler o livro de Atos. Lembrando, irmãos, que o livro de Atos é a continuação de Lucas. Lucas, o Evangelho de Lucas e Atos foram escritos pelo próprio Lucas. Então um livro complementa o outro, é a continuação da história. Atos, capítulo 7, a partir do versículo 54, nós vamos ler até o capítulo 8, versículo 8. O título é A Execução Sumária de Estevão. Ao ouvir tais palavras, grandemente se lhes enfureceu o coração e rilhavam os dentes contra Estevão. Contudo, Estevão, cheio do Espírito Santo, ergueu seus olhos em direção ao céu e contemplou a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus. E exclamou: eis que vejo os céus abertos, olhem, e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então eles taparam os ouvidos e aos berros atiraram-se todos juntos contra Estevão. E arrastando, gente, isso é muito forte, para fora da cidade o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. Assim, enquanto apedrejavam Estevão, Estevão declarava em oração: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e clamou em alta voz: Senhor, não lhes atribuas este pecado. E tendo dito estas palavras, adormeceu. E Saulo estava aprovando o assassinato de Estevão. Daquele dia em diante, estabeleceu-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e derramaram seus corações em pranto por seu martírio. Temos aí o primeiro mártir da igreja. Mártir é uma pessoa que morre em sacrifício da igreja. Saulo, por sua vez, devastava a igreja
invadindo casa após casa, arrastando homens e mulheres para jogá-los ao cárcere. Enquanto isso, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava a Cristo. Assim que o povo ouviu a Filipe e viu os sinais e maravilhas que ele realizava, deu unânime e absoluta atenção ao que ele ensinava. Porquanto os espíritos imundos abandonavam a muitos, aos berros, e um grande número de paralíticos e aleijados eram curados. E por último, por este motivo, grande alegria sobreveio àquela cidade. Eu quero que você guarde o 8.8. Atos 8, 8. E por este motivo, por causa da tragédia, da morte de Estevão, os discípulos ousaram em pregar em todos os lugares. E por causa disto, grande alegria sobreveio àquela cidade. Para começar, eu quero dizer para você que a igreja de Deus é eterna. E que a igreja de Deus é indestrutível. Ninguém precisa se preocupar, a igreja vai acabar. A igreja vai acabar. A igreja não acaba. Quanto mais perseguida, mais ela cresce. Porque a vingança do crente é querer a salvação do inimigo. Decore isso. A nossa diferença é essa. Quando a gente pede ao Senhor que faça justiça, no fundo a gente está dizendo, Senhor, converte esses inimigos. Para que eles percebam o porquê que nós somos assim, porquê que nós somos felizes, onde está a nossa alegria. Então aqui a gente vai ver um espancamento, queridos, um linchamento pavoroso. Vou ficar aqui no celular, ver se alguém já está comentando alguma coisa. Ainda não, né? E por que então, se você for ler, não tem como você ler esse versículo isolado. Gostaria que você lesse os primeiros capítulos de Atos. Porque você vai ver que a raiva deles começa após o discurso de Estevão. É um discurso muito grande, é um discurso muito radical. Estevão, ele era um helenista, né? Um helênico. A igreja, ela começou após aquele discurso de Pedro, em que a igreja ganhou mais de 3.000 almas para Jesus, mais de 3 pessoas seguiram. Então a igreja tinha o quê? Tinha os apóstolos, que ficaram em Jerusalém esperando a descida do Espírito Santo. Jesus promete isso. E aí eles se veem ali rodeados de pessoas para cuidar. Então você tem aí os apóstolos, que são os discípulos, e você vai ter um monte de gente para cuidar, que precisava ser discipulada, precisava ser cuidada e amparada, até no ponto de vista financeiro. E você vê que esses capítulos de Atos vão dando segmento de como a igreja foi se descortinando, se desenhando. E aí você nota que os irmãos que iam se convertendo, que tinham bens, eles queriam dar o que eles tinham, eles queriam repartir, eles vendiam propriedades, e a igreja começou a receber dinheiro. E aí a gente começa a ver os dois partidos, digamos assim. Os helênicos, né? Os hebreus, na verdade os judeus, né? Os helênicos são os judeus que falam grego. E nós temos os judeus mesmo que falam aramaico, né? Então a igreja estava dividida entre esses dois grupos. Sempre judeus. A igreja era formada de judeus convertidos ao messianismo, né? E os helênicos, eles eram conhecidos pela sua, digamos, sua raiz. Eles eram discípulos muito radicais. Estevão era muito radical, mas não radical no sentido de intolerante. Radical no sentido de ter raiz, de ter base, de ser zeloso. E ele era extremamente zeloso. E o mais interessante de tudo isso é que antes você vai ver o discurso de Pedro. Depois do Pentecostes, da descida do Espírito Santo, Pedro faz praticamente o mesmo discurso que Estevão. E a primeira pergunta que eu faço, então, é: por que Pedro fez praticamente o mesmo discurso antes e foi poupado da morte, e Estevão, que usou praticamente as mesmas palavras, não foi poupado da morte? Bota agora você para pensar.
Dou um tempinho aqui enquanto eu vou para Lucas 24, 48 e 49. Oi, Karine. Oi, Sarinha. Roberta, porque meu celular tá perto aqui da mesa. Fátima Castro. Vilmar. Oi, gente. Deus abençoe. Participa aí. Vamos estudar juntos. Vamos ter prazer juntos, né? Na palavra do Senhor, vamos nos alimentar. E a pergunta é: por que Pedro pegou antes a mesma coisa que Estevão e Pedro foi poupado da morte pelas autoridades e Estevão não foi poupado? Você poderia me dar uma sugestão aí? Não se preocupe, não tenho uma resposta pronta. Vou aceitar tudo que você disser. Vou falar, né? Vocês não me dão a notícia aí, por favor? Wanderson, oi, meu bem. Oi, Angela Mara, meu amor. Deus te abençoe aí em Portugal, querida. Deus te guarde. Proteja a tua casa. Vamos lá. Eu vou dar a minha resposta. Você tem a sua e eu vou aceitar a sua também. Você vai concordar ou não? Você vai acrescentar? Não. Oi, Cleitinha. Por que então que Pedro não morre, fazendo a mesma linha de discurso, e Estevão morre? E a Bíblia diz o seguinte: quando eles começaram a pregar, eles estavam cheios do Espírito Santo. Então não é porque eles não estavam sendo guiados por Deus, não, né? Eu tenho aqui duas ideias, digamos assim. A Bíblia não diz, né? Isso aqui é uma conjectura. O que é conjectura? A gente pega o texto que a gente tem e a gente faz uma suposição do que poderia ter acontecido. Nada provado na Bíblia, mas pela nossa experiência de vida ou porque é uma coisa que possivelmente possa ter acontecido, a gente chama de conjectura. Então veja, Pedro, ele foi formado por Jesus. Ele passou 3 anos com Jesus sendo formado para isso, para ser base da igreja. Oi, Andressa. Oi, Rafinha. Porque a morte de Estevão teve um propósito, sim, verdade. É isso aí, Rafinha. Oi, tô gostando de ver, gente. Participa aí, vai na onda da Rafinha aí, né? Exatamente porque todos nós nascemos com um propósito. Deus nos chamou no ventre da nossa mãe quando nós ainda nem estávamos formados. A minha mãe, ela ia me abortar, porque meu pai queria que me abortasse. E na hora da anestesia ela não teve coragem. Porque eu já era protegida, eu já era planejada. E quando meu pai disse, você tem que abortar porque pobre não é para ter muito filho. A minha irmã só tinha 6 meses. E ela disse, eu não tenho coragem. Quem sabe esse bebê não vai ser minha companhia na velhice? Mesmo minha mãe sem ser uma cristã autêntica na época, antes de morrer, ela profetizou sobre a minha vida. Ela sabia, né, que eu tinha nascido com um propósito. Então, claro que o meu propósito não era só cuidar dela na morte dela, e foi eu, graças a Deus, que estive ali perto, né? Eu, meus irmãos, mas eu que morava mais perto. Então, todos nós nascemos com um propósito. E Pedro não morre porque o propósito de Pedro é que a igreja, ela estava alicerçada na rocha que era Jesus, mas Pedro era uma coluna. E como é que seria muito confuso de repente Pedro morrer? Karine Brito, mesmo que seja difícil o propósito de Deus, vai se cumprir. Boa, Karine, é isso aí. Vai se cumprir mesmo que seja difícil. E nós temos que entender, então, que dentro do povo de Deus não pode haver nem competição, nem inveja. Nada disso, porque cada um nasce com seu propósito. A gente poderia dizer assim, mas Estevão não teve tanta importância quanto Pedro, quanto Paulo, que abriu tantas igrejas. Nós não sabemos. Como é que a Bíblia diz que Deus analisa o homem? Segundo o coração.
E quando Estevão foi escolhido para ser diácono, por quê? Porque a igreja tinha os apóstolos e tinha a comunidade. Os helênicos estavam reclamando que as viúvas deles, os órfãos, estavam mal atendidos, que o dinheiro não estava sendo bem repartido entre todos os necessitados da igreja. E os apóstolos, eles foram chamados para ser livres, para pregar, para ensinar, para estudar minuciosamente a palavra. Eles não podiam ficar presos ao serviço burocrático, administrativo. Então o que eles dizem? Não, nós não podemos parar a pregação, nós não podemos parar de ir aqui, de ir acolá, temos que eleger homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, de boa reputação, para fazer esse serviço. E assim a gente fica livre. E na verdade os apóstolos já escolheram esses diáconos, dizem alguns teólogos que é daí que nasce a diaconia, já pensando em eles serem os próximos apóstolos, porque o Senhor Jesus mandou multiplicar, né? Ele mandou fazer discípulos em todas as nações. Então eles estavam fazendo esses discípulos. A história, sim, Erismar, a história de Estevão foi muito marcante, embora ele não tenha tido, digamos, o propósito de abrir igrejas, o propósito de ganhar pessoas. E o único discurso que ele faz publicamente, já usam contra ele, né? É o veredito de condenação. Poxa, a gente podia pensar, como Deus foi ruim para Estevão? Mas a gente lembra daquela passagem que diz que a semente, quando ela cai na terra e não morre, ela fica só. Mas quando ela cai na terra e morre, ela germina e dá muitos frutos. A outra pergunta que eu faço, sim, a Rafinha respondeu muito bem. Eu disse que tinha duas ideias. A primeira ideia, cada um tem seu propósito. Cada pessoa nasce com seu propósito. Segundo, Estevão é uma figuração de Jesus. Se você prestar atenção, Moisés era uma figuração de Jesus. José do Egito era uma figuração de Jesus. Sempre eram pessoas, segundo o coração de Deus, que faziam proezas e apontavam para o que Jesus ia ser. Estevão é a primeira pessoa que a gente vê lá no Novo Testamento que aponta para Jesus também. Oi, presbítero Kleber Evandro, Deus te abençoe, meu amado. E aí, essa é a primeira ideia, que você nasceu com um propósito. O propósito de Estevão era ser o primeiro mártir. Se isso não agrada a homem, se isso não... Oi, Jefter. Tia Sara, como é possível descobrir o seu propósito? Vai andando, irmão. Vamos já falar sobre isso, viu, Jefter? Cheiro, meu bem. Que bom que você está participando. Qual é o propósito da nossa vida? Estevão tinha tanta certeza, naquele momento, do propósito da vida dele. E com aí a pergunta do Jefter, né? Por que a gente imagina que Estevão sabia? Qual foi a pessoa na Bíblia que viu os céus abertos? O pai sentado à direita e o filho ao seu lado. A Bíblia diz que Moisés viu a sombra da glória de Deus. E ele viu o céu aberto, ele viu Deus no trono, ele viu Jesus do lado. E olha que Jesus estava de pé. Ele não tinha... E esse é o segredo. Sabia que é o segredo da nossa geração? A nossa geração não crê mais nas coisas de Deus. A nossa geração entende o céu e a eternidade como uma metáfora. Uma coisa figurada. Na verdade, na hora do pega pra capar, a gente não acredita nessas coisas. E aí, Deus precisava que a tragédia viesse para que as pessoas começassem a crer. Então, no momento que ele vê o céu aberto, ele sabe que aquele foi o propósito. Porque a morte de Estevão foi muito parecida com a morte de Jesus. Sim, Estevão morreu pela igreja. Agora, por quê? A pergunta é, por que Pedro não morre com o mesmo discurso e Estevão morre? Porque os propósitos eram diferentes. Pedro era plantar a igreja. Estevão era dar coragem à igreja para se espalhar. Aí entra a segunda pergunta que eu vou fazer para você. Por que Estevão morre, na verdade?
A igreja estava super bem, ganhando vidas para Jesus. Ela estava feliz, ela estava sendo construída, as pessoas estavam sendo discipuladas. E de repente elas são agredidas. A igreja é agredida com uma morte pavorosa. Gente, para falar como os jovens de hoje, foi uma morte punk. Foi linchamento, não esperaram o veredito. Foi um ódio tão grande que eles rangiam os dentes. Ele foi violentamente levado para fora da cidade. Já chegou na cidade, fora da cidade, quase morto. Quando começaram a jogar as pedras, ele já estava quase morto. E sabe que coisa linda? Quando a gente crê, de fato, que a nossa vida não termina aqui e que o céu ele precisa ser construído hoje dentro da nossa cabeça. Não adianta a gente chegar na hora da morte e ficar imaginando, e aí, cadê a luz de Jesus? Será que vem? Será que é verdade? Será que a vida eterna é verdade? O céu tem que ser construído agora. E aí você, olha que coisa interessante, que coisa linda. E Jesus diz para os discípulos, vamos ter que ver Lázaro, porque Lázaro adormeceu, Lázaro dorme. E os discípulos não entenderam. E aqui você vê de novo a palavra. Estevão olhou para as pessoas e disse, Senhor, perdoa, eles precisam ser salvos, eles não sabem o que eles estão fazendo, eles ainda não sabem, eles estão sendo conduzidos politicamente errado. Eles estão sendo conduzidos religiosamente errado. Perdoa essas pessoas, perdoa, eles não sabem o que fazem. É a mesma resposta de Jesus. E ele ainda diz mais, na tua mão, Jesus, eu entrego o meu espírito. Veja que a forma que Estevão morreu é muito parecida com a forma de Jesus. Jesus foi sacrificado para abrir o céu para nós. Estevão foi sacrificado para começar a igreja nos gentios. Passagem de Atos. Aqui nós estamos vendo só a questão da morte, do linchamento, né? Atos 7, 54, nós fomos até 8, 8. E aí a pergunta é, por que Estevão morre? Por que Estevão morre? Vamos para Lucas 24, 48 e 49. Por que, Senhor? Um homem tão bom, cheio do Espírito Santo. Ele é o primeiro nome a ser citado dos 7 diáconos que vão ser escolhidos. Porque quando eu tenho alunos, quando alguém diz assim, quais são os teus melhores alunos? Eu cito sempre do melhor até o menos melhor. A gente lembra logo aquele nome, fulano, que é o melhor. E ele foi o primeiro nome, Estevão. O cara era cheio de graça. Ele fazia proezas, ele fazia milagre. É alguma opinião? Irmão Kleber? A morte, Estevão, uma demonstração do evangelho nos leva, acho que é a guilhotina, né? Para a vida eterna. Ok, muito bem. Vamos ler então Lucas 24, 48 e 49. Jesus, ele já ia ressuscitar. Ele já ia ser glorificado. Já tinha ressuscitado, estava com os discípulos 40 dias. Para que Jesus apareceu, né? A gente até já trabalhou isso em outros TRF. Por que ele ficou aparecendo ressuscitado? Para trabalhar a deficiência de cada discípulo. Tomé precisava de quê? Fé. Jesus vem e diz assim, bota aqui a mão nas minhas feridas, se tu precisa de fé, tu vai ver fé. Porque eu preciso te treinar para tu ir, para tu ser testemunha. Gente, é muito sério. Jesus nos colocou como testemunha. Nós somos testemunha do caos. Porque os primeiros que correram para dentro de casa desesperados foram os crentes nessa perseguição toda desse corona, né? E deixa eu dizer uma coisa para você. Nós vamos sair de casa porque essa quarentena já não tem sentido. A quarentena só tem sentido no ponto de preparar o governo preparar hospitais, remédios, vacinas. A quarentena é para isso. Porque nós não vamos mofar dentro de casa. Não há hora ou outra nós vamos ter que sair. E quando nós sairmos, nós vamos ser atingidos pelo vírus, sim. E daí? Onde é que a igreja do Senhor pode ter medo dessas coisas? Nós precisamos nos revestir de fé. E a fé, ela só vem pela convicção do que Jesus é. Que essa era a diferença dos discípulos. Eles não tinham medo de morrer. Pedro ficou feliz porque ia morrer igual a Jesus. Pastor Clenilton, acredito que tem algo a ver com Saulo de Tarso. Eita, pastor Clenilton já foi aqui envolvendo o Saulo de Tarso, né? Vamos. Se acredita aí, pastor, continua falando. Vamos lá. E aí Jesus já vai subir.
ele vai ser assunto aos céus. Assunto, né? A assunção, a glorificação dele. Mas antes, ele estabelece para os discípulos, e preste atenção, isso você vai ver em todos os evangelhos, tá? Eu marquei Lucas, porque na verdade é onde eu quero um termozinho do português que eu acho muito legal. Mas, ó, Mateus 28, do 18 ao 20, Marcos 16, 15 a 18. Esses daqui também estão narrando a mesma história. Eu peguei Lucas 24, 47, 48 e 49. Olha só. E que em seu nome, que é o nome de Jesus, seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vós sois testemunhas destes fatos. Vós sois testemunha. Eu só posso ser testemunha se eu tive no local. Eu só posso ser testemunha se eu segurar firme a posição, a convicção de quem eu estou defendendo, quem eu estou sendo testemunha. Nós somos contraditórios. Nossos valores e princípios não são mais absolutos e nós precisamos voltar porque Deus é absoluto, não é relativo. Ah, não vou para a igreja porque as pessoas são muito chatas hoje. Eu não vou não, eu prefiro ficar em casa. Não existe cristianismo em casa, só existe aqui numa situação de emergência. Mas o cristianismo sou eu e o outro, não é só eu e Deus. Ama o Senhor teu Deus com toda a tua força, com a tua alma, todo o teu coração. E ama o teu próximo como a ti mesmo. E, não é ou se der. E são dois mandamentos igualmente colocados. Eu não tenho essas opções, não é relativo. É absoluto, é ordem. E o que é ordem de Deus tem que ser cumprido. Nós precisamos começar a estabelecer de novo dentro de nós a raiz que Estevão tinha. Estevão era discípulo radical, raiz na palavra, raiz no Deus e não raiz na religião. E o discurso dele foi um discurso que causou muito ódio, exatamente porque ele quebrava as bases da religião. As duas acusações que fizeram para Estevão. O primeiro, você está blasfemando contra o templo, contra o próprio Deus. O templo para nós é sagrado. O judeu nos ensinou a ser supersticiosos. Foi o judeu que nos colocou a ideia de ídolos no coração. O judeu, ele idolatrava a palavra, ele idolatrava o templo, ele idolatrava o sábado. E Estevão vai contra isso, ele quebra, ele diz, parem com isso. O Senhor estabeleceu, foi um tabernáculo. Tabernáculo era itinerário, ele saía, ele podia ser desconstruído ali, construído acolá. O Estevão diz no seu discurso que Deus permitiu que Salomão fizesse o templo, mas a ordem de Deus, o propósito de Deus era o tabernáculo. Porque Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Estevão já estava dizendo para mim e para você, 2000 anos atrás, ei, acorda! Aqui é a igreja, Deus habita em gente, Deus não habita em parede. Só que para o judeu, que era muito apegado às regras religiosas, isso foi uma afronta. Né? Essa foi uma das acusações. E a outra era que ele estava tirando a supremacia de Moisés, da lei. Porque ele diz que Moisés morreu e passou, e Jesus não. Ele estava ali dizendo para o judeu, e era muito difícil para o judeu reconhecer que Jesus era Deus, porque ele acreditava num Deus só. Então esse negócio de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, para o judeu é inconcebível. E ele estava ali quebrando as amarras da religião. Ele estava dizendo, ou vocês aceitam o vinho novo, que é Jesus, ou vocês não vão conseguir entender o que aconteceu. E aí ele foi acusado dessas duas coisas. Oi, pastor Jorge. Estevão foi morto porque seu discurso diante do legislador era universalizar o evangelho e alcançar inclusive os judeus. Sim, só que ele bateu de frente o que os judeus acreditam errado. E nós estamos vendo isso hoje. Se eu dissesse, olha, irmãos, não vote em nenhum candidato que seja de partido comunista. Lá vem, lá vai falar, já vai não sei o quê. Lá vai pastor, não devia se meter em política. Crente não devia se meter em política. É assim, todo mundo muito armado.
Então, naquele momento, os judeus também tinham suas convicções ideológicas, políticas, econômicas, religiosas, e eles não queriam abrir mão daquilo que eles acreditavam. Eles acreditavam que o templo feito por Salomão, que o templo estabelecido por Deus era sagrado. Aí Estevão vem desmanchando isso, dizendo que o templo somos nós e que Jesus é todo poderoso e é Deus, maior que Moisés, que fez a lei. E isso afrontou diretamente as crenças. É por isso que eu comecei essa live hoje, quebrando, orando, quebrando em nosso coração o que nós cremos de errado. E pode ter certeza, queridos, nós cremos algumas coisas erradas ainda. E vai ser quebrado com o dia a dia, com o tempo, com a busca. Nós não podemos achar que estamos certos e pronto, fulano está errado, e não parar para avaliar. O Senhor precisa abrir nossos ouvidos por causa da comichão, da coceira que não aceita a sã doutrina. A sã doutrina vai ter que entrar e a igreja vai ter que se posicionar. Igreja de pé, igreja madura. Aí a pergunta é, por que Estevão morreu? Para amadurecer a igreja. E também, olha lá. Eis que eu, 49, né? Lucas 24, li o 47, 48, agora o 49. Eis que eu, sobre vós, envio a promessa do meu Pai. Contudo, olha só, permaneça na cidade até que sejais revestidos do poder do alto. Nesse versículo e naqueles que eu citei para vocês, que é em Marcos 16, 15 e 18, Mateus 28, 18 e 20, que trata da mesma questão, anota os textos para estudar em casa. São textos gloriosos, um complementa o outro e você vê coisas que você não vê só num. Porque Jesus está dizendo aqui que ele vai nos levar como testemunhas para pregar o evangelho em todas as nações. Mas olha que interessante, ele diz, sobre vocês eu vou enviar a promessa do meu Pai. Qual é a promessa? Qual é a promessa? Promessa de Joel 2, 28 a 32? Isso, a promessa é: derramarei sobre toda a carne do meu espírito. Gente, a gente fala em batizar com o Espírito Santo. Você não acredita, você não... Olha, diz pra mim se você não acha mais fantástico derramamento do Espírito Santo. A gente, todo ano, aí em Quixeramobim, a gente deseja que a barragem transborde, né? Fica todo mundo desejando. A minha mãe diz assim, tem que transbordar porque a água tá suja. Aí purifica. Quando transborda, purifica. E todo mundo corre para as bocas da barragem. Quando de noite ela começa a sangrar por uma boquinha, sangrar, né? Transbordar. Todo mundo já corre para a barragem. E é vídeo, e é foto, e é jornalista. E quando você passa, parece assim que acontece, que tá todo mundo na praia. O transbordar é tão importante, tão mais importante do que a gente ficar nessa coisa de dom de línguas, batismo do Espírito Santo, dom de língua. Ele disse que ia derramar do Espírito Santo sobre toda a carne. Essa era a promessa que Jesus estava dizendo. Mas olha interessante, permaneçam na cidade, até que sejais revestidos do poder do alto. Ou seja, até que a promessa se cumpra. A promessa então era o Espírito Santo? Sim, que vai se cumprir onde? Em Atos, né? Atos 2, alguma coisa aí, lê tudo que é muito bom. Em Atos 2 você vê o quê? Os discípulos obedecendo. Obedecendo o quê? Foi que Jesus disse? Fiquem em Jerusalém até que. Aí foi que foi toda a diferença. Aí é que o negócio esculhamba. Porque sabe o que aconteceu, irmãos? Tava muito bom ficar em Jerusalém. Eles ficaram em Jerusalém até que se cumprisse a promessa. Veio o dia de Pentecoste, cumpriu Joel 2:28. O Espírito foi derramado sobre toda a carne. E naquele dia a igreja começou. Interessante que a festa de Pentecoste, olha só, é a festa da colheita. É a festa dos primeiros frutos. Deus não faz nada em vão, nem nada é por acaso. Tudo tem data, tudo tem propósito. E foi no dia de Pentecoste, que era o dia da colheita, o dia dos primeiros frutos, Pedro prega. E a igreja começa com 3.000 membros. Olha que maravilha, os primeiros frutos.
Que coisa linda! Não tem coisa mais linda do que obedecer a Deus. Só que as 3.000 pessoas, gente, sabe, uma vez eu ouvi uma pessoa dizer assim, não vou ficar aqui nessa igreja não, eu vou procurar uma igreja melhor, eu vou procurar uma igreja que tenha mais a ver com a palavra, que tenha mais perfeição. Eu digo, querido, você vai achar uma igreja mais perfeita do que a nossa, mas quando você chegar lá, a igreja vai se destrambelhar, porque a imperfeição está em mim, está em você. Não existe igreja perfeita porque você erra. Não existe igreja perfeita porque eu erro. Nós só somos pobres mortais tentando nos suportar em amor. Porque se não tiver o amor, a gente não se suporta não. A gente dá tarefe. A gente se mata. A gente se intriga. É líder brigando com líder, ministério com ministério. E isso começou a acontecer na igreja de Jerusalém. E aí a gente nota então por que Estevão foi sacrificado. Queridos, eu só quero dizer mais uma coisa. Qual foi o propósito da morte de Jesus? Você acha que o propósito da morte de Jesus foi ser crucificado? Não. O propósito da morte de Jesus vir, foi reconectar os filhos de Deus com ele. Foi trazer salvação para todo aquele que nele crê. Deus não planejou, não sentou com Jesus, com o Espírito Santo, para planejar a morte de Jesus. Ele planejou a salvação da sua alma. Agora, os homens maus foi que planejaram a morte. E Deus já sabia. Das 4 evidências sobre a existência de Deus, uma evidência que é incontestável é a evidência do projeto. Os próprios cientistas hoje responsáveis, não os evolucionistas teimosos, mas os cientistas que têm pesquisado, que têm avaliado o que está acontecendo no mundo, a grande maioria já está reconhecendo que houve um Criador. E mais que isso, a segunda evidência. A primeira, há um Criador. Não tem como o universo ter sido por acaso. A segunda, alguém projetou antecipadamente. Não criou do nada, não. Então senta o Pai, o Filho e o Espírito Santo e pensa, propósito para salvar você. Propósito para salvar aqueles que foram mortos pelo pecado. Jesus se faz carne e resgata os que são nossos. Ele não sentou para projetar a morte, não. Mas na hora, como ele tem pré-conhecimento, ele sabia que os homens iam ter ódio disso e que iam levá-lo à morte. Ele diz, tá aí, o que vai acontecer é isso. Você suporta? Suporto. Suporto porque tem um propósito maior. A morte na cruz não era o propósito. A morte da cruz foi inevitável, foi a forma como os homens encontraram. E Deus usou a nosso favor. Por isso que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. É todas as coisas. Mas o propósito da morte de Jesus foi a tua salvação. Foi a minha, não foi a cruz. Da mesma forma, o propósito da vida de Estevão não foi ele morrer, mas foi espalhar a igreja. Espalhar no sentido de crescer, difundir. Por quê? Porque tá aqui o erro, ó. Era para eles terem permanecido em Jerusalém só até a descida do Espírito Santo. Depois eles tinham que vazar. Vaza para o mundo. E não vazou. Ficaram acomodados, recebendo dinheiro e distribuindo dinheiro, e estava tudo muito bem. E a Bíblia diz que tudo estava sendo, a igreja estava vivendo uma vida em comum, todo mundo estava servido, acomodado. E a Bíblia já não fala mais que Deus estava acrescentando diariamente. Diz, sabe o quê? Que os discípulos começaram a entrar em contendas. Olha o que dá a gente ficar preso dentro da igreja. Olha o que dá a gente se desgastar só em arrumar, em organizar. E cadê o ID? E o Senhor Jesus esperando que as testemunhas vazem para todas as nações. E ele lá, muito obrigado, Senhor, nós construímos aqui um lugar muito legal, de casa em casa, nós estamos nos reunindo, tá muito legal. A gente tá orando 3 vezes ao dia, no sábado a gente vai pro tabernáculo, a gente vai pro templo, a gente vai, tá tudo organizado, agenda cheia.
Aí Jesus diz, não. Alguma coisa precisa acontecer. Está na hora de usar o propósito da vida de Estevão. O propósito da vida de Estevão foi levar a igreja para os confins da terra. Agora, no meio do caminho, por ódio, os homens o mataram. Quem matou Estevão não foi Deus. Foram os homens. Mas Deus usa tudo ao nosso favor. Deus não desperdiça sofrimento. E aí a Bíblia é muito clara quando ela diz que Estevão morreu, a igreja começou a ser perseguida em Jerusalém. Acaba, meu irmão, acaba a farra. Tá tudo tranquilo para você, amiguinho? Tá? Aí em Jerusalém, tudo muito legal, pregando só para judeu. Só para pessoas que já estavam sedentas, que já tinham ouvido Jesus até, né? Já estavam, né? Já quase se convertendo. Eles foram só fisgar. Tava fácil. Aí a igreja é perseguida e é dispersada. Ela é espalhada fugindo, queridos. Não ficou tudo bem com a morte de Estevão, não. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós vamos passar por tragédias e na situação não vai ficar nada bem. Tem que ficar bem aqui. Tem que ficar bem no chamado. O chamado de Estevão foi para nascer a igreja dos gentios. Por causa da morte de Estevão, você foi alcançado. Eu fui alcançado. Nós somos comuns. Senão, eles tinham ficado pregando só para os judeus até hoje. Mas o Senhor queria todos os confins da terra. Ele queria todos nós. E o povo comum ia ser chamado agora de povo de Deus, geração eleita, nação santa. Um povo só. Que coisa tremenda, que propósito. O propósito de alcançar as nações. Porque o Salvador veio para os judeus, mas os judeus não o receberam. Nisso, olha que interessante, a Bíblia diz que todos foram dispersos, menos os apóstolos. A outra pergunta, então por que os apóstolos ficaram em Jerusalém? E todos os outros discípulos, os que estavam começando, os que não estavam, os que já tinham firmeza, foram espalhados. Assim como Filipe, como a gente lê aqui, que era um helênico junto com Estevão, e ele começa a fazer proezas também. A pergunta é essa para você. Por que os apóstolos ficaram em Jerusalém e todo o resto foi disperso? Recado aqui, não sei. Já está na hora de voltarmos para casa, é? Alguém botou aí? Né, não? A gente precisa pelo menos desejar, queridos. Agora essa pergunta, esse complemento aí foi interessante. Se você prestar atenção, qual é a diferença desses homens da fé, desses apóstolos, de Estevão, para nós hoje, é que nós temos medo da morte. A gente é tão apegado aos nossos sonhos, aos nossos planos. Eu quero tanto ver o João, se Deus quiser, se formando no ITA, a Júlia sendo médica. A gente fica tão apegado aos nossos planos terrenos que a gente tem medo de morrer. Esses homens não tinham mais nada a não ser Deus. Pedro não tinha medo de morrer, Estevão não tinha medo de morrer, porque eles viveram na pele que tudo aquilo era verdade. Os apóstolos anunciavam Jesus aos judeus, os demais iriam alcançar os gentios, né? E exatamente, essa é uma das respostas, porque que os apóstolos ficaram. Sim, eles precisavam cuidar dos judeus, mas ainda mais do que isso, eles precisavam manter a base da igreja. Porque é na hora que você sai para tocar em outras nações, em outras tribos, você pega tendências. E a palavra poderia o quê? Perder totalmente a sua essência. Então estava lá os apóstolos estudando para não errar, para multiplicar, para sim pregar para os judeus, mas para se espalhar também, porque quando Paulo, e aí eu volto à questão do pastor Clenilton, né? Tem que ver a hora, vai já terminar. Paulo, ele, que era Saulo, ele consentiu com tudo. O pessoal jogou as vestes ali nos pés dele. Talvez essa passagem bíblica esteja dizendo assim, ele mesmo não jogou pedra não, estava ali só pastorando as vestes do povo, olhando, mas ele estava aprovando.
E depois ele ficou tão empolgado que ele saiu de casa em casa perseguindo o povo também, que já fazia isso, né? Mas aí, olha que Deus tremendo. Se Paulo estava ali, Diego, para simplesmente olhar um cristão sendo morto e festejar, eu sei que Deus colocou ele ali porque um dia ele estaria do outro lado. E ele precisava se comover, se quebrantar, se arrepender e dizer assim, eu vi Jesus, não tem mais como eu fugir disso. Essa geração vai voltar a ver Jesus e não só saber sobre Jesus. A palavra do Senhor vai se concretizar, porque a Bíblia diz que ela é viva e eficaz. E o Espírito Santo é igual a Jesus, está comigo para me lembrar de tudo isso aqui. E isso aqui não ficar como história do passado, mas ser o meu presente, a minha convicção e a minha esperança de que existe céu. E de que eu tenho que pagar o preço do propósito de Deus para a minha vida. Como uma pessoa disse aqui no começo. O propósito pode ser difícil. Ah, mas Deus vai realizar. Se eu quiser. Se eu deixar. E não tem coisa melhor. Porque naquele momento eu tenho certeza que Estevão, ele não se suicidou. Ele foi morto pela maldade. Mas ele desejou. Porque depois que você vê Jesus, depois que você tem certeza de Jesus, você não tem mais medo não. Você quer partir para a glória mesmo. E que coisa linda que ele foi o primeiro mártir e ele foi recebido de pé pelo Senhor Jesus. Nós não estamos nem perto disso. Eu disse, Jesus, manda só o empregado abrir a porta para eu entrar que já tá bom. Não precisa nem se levantar, né? Mas nós precisamos de fato criar convicção da nossa fé. Amém, queridos? Então, por que Estevão morre? Ele morre porque o evangelho precisava chegar a nós. Ele morre para acender o stall. O stall é o alerta do avião, né? Da igreja, alerta. Igreja, você se acomodou. Igreja, o seu lugar não é só em Jerusalém, não. É na Judéia, na Samaria e nos confins da terra. Acorda, igreja. Acorda. Vai viver Jesus, vai experimentar Jesus. E você nota que o discurso de Pedro era muito igual ao de Estevão, só que do Estevão ainda era mais forte. Ele não estava só reproduzindo o discurso de Pedro. Ele estava vivendo o que Pedro viveu. Embora não seja citado que Estevão era um dos que andavam com Jesus. Ele era cheio do Espírito Santo. E tem características de Estevão que são parecidas com as características de Jesus. A Bíblia diz que ele era cheio de graça. De atração, ele atraía as pessoas quando falava. E esse negócio de que o mundo vai ter ódio da igreja, vai o mundo. Mas quem é de Deus vai querer estar perto de você. Quem é de Deus vai querer voltar para a igreja e a palavra, a sã doutrina vai atrair de volta. Foi isso que Estevão veio, quebrar o legalismo religioso, quebrar esse negócio de vem pro templo, você vai ser curado, você vai receber bênção, vem pro templo. Vem não! Essa história de vem pro templo, quem criou fomos nós. Jesus disse vai! E a gente diz vem, vai, vem. Errado! Jesus diz vai para todas as nações. E nós ficamos, vamos pro templo. O templo é bom, mas quando ele é para adoração, para ensino, para preparo, para pegar armamento de guerra, para mudar caráter, para nos colocar as características do Cristo. É o id, né? Não é o fica, não. É o id, não é o fica, não. Diego, vamos fazer uma hashtag? Né? É o id. Muito bem. Então, para encerrar, queridos, eu gostaria muito que vocês tivessem participado mais. Fatinha, eu só sei de uma coisa. O cabra era macho, glória a Deus, era mesmo. E o maior macho, a maior fêmea que Jesus pode ter é aquele que não tem medo da morte, porque acredita sem reservas em tudo que está vivendo. Eu hoje posso abrir minha boca e dizer que as minhas dores, as minhas lutas, mas principalmente as minhas experiências pessoais, lançaram fora toda dúvida de que o que eu vivo é real, de que eu vou ver meu Jesus. E todos nós, assim como Estevão, como Pedro, como Paulo, nós temos que desejar todos os dias a vinda dele. Por isso que Estevão não teve medo de morrer. A igreja precisava se espalhar. Ela precisava, né? A vingança do crente. Qual foi a vingança do crente depois da tragédia? E a pergunta era essa, né, Diego? Como é que a igreja fica após a tragédia?
A igreja se vinga pregando a salvação para todos, os que vão crer e os que não vão crer. A vingança da igreja é querer o bem da nação. A vingança da igreja é querer o bem do inimigo. A vingança da igreja é dizer assim, tudo que você combateu, tudo que você não aceita é real, é boas novas. E se você aceitar, você vai ter nova vida. Glória a Deus. Essa é a vingança da igreja. Como é que a igreja fica? A igreja fica bem. A Bíblia diz que houve grande alegria na cidade onde Filipe estava e onde quer que entraram. Como é que a igreja vai ficar depois do coronavírus? A igreja vai ficar bem. Nós vamos até pegar coronavírus. Nós vamos ter a peste do gafanhoto que está chegando aí, as enchentes. Hashtag vai ficar tudo bem. Hashtag vai ficar tudo bem para nós aqui dentro. Porque a Bíblia diz o quê? Muitos cairão, 1000 cairão à direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não será atingido. Então é só isso. O caos vai continuar, mas você vai estar em paz. Amém? Estevão morreu por nós, para que o evangelho chegasse ao gentio. E certamente houve outros mártires, ainda vão haver outros mártires, mas nós precisamos continuar o trabalho. E o que é mais lindo, né? O livro de Atos é o único livro da Bíblia que não termina com a palavra amém. Porque o livro de Atos ainda não terminou. São os seus atos, os atos dos apóstolos, dos discípulos, que ainda estão continuando. Deus abençoe a igreja. Os nossos atos, eles vão entrar para a história também. E o coronavírus foi um motivo. Deus não planejou esse bichinho. E nem que os políticos e os mundanos fizessem um estardalhaço todo com isso. Mas Deus usa o sofrimento para nos trazer de volta ao seio da sua vontade. E arder novamente pela presença dele. Desejo Jesus voltar todos os dias, porque tudo já está se cumprindo. Só falta isso. E se tudo se cumpriu perfeitamente, a vinda dele vai acontecer, ainda que muitos não creem. Deus te abençoe, querida. Uma noite maravilhosa para vocês.